Salve, salve, meus queridos! Estamos com mais um Virou Podcast na sua telinha. Virou! Amigo, se você ainda não seguiu o Virou Podcast, segue lá, compartilhe. Quanto mais você compartilha, mais o Evangelho do Senhor vai propagando, mais vidas são alcançadas, mais a sua história ainda vai ser transformada através do Virou Podcast. Amigos, eu estou recebendo aqui um grande homem de Deus. Ele veio cumprir uma agenda aqui em Manaus e para a glória de Deus e para vocês também, ele deu a honra de vir aqui na bancada do Virou Podcast. Com vocês, o pastor Jonathan Carlos. Boa noite a todos, Paz do Senhor, meu amigo. Olha, um prazer poder estar aqui no Virou Podcast. Para mim é uma honra, prazer poder estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, pastor. Obrigado aqui por ter aceitado. E depois da vinheta, amigos, vocês vão saber a história do pastor, os insights que ele vai trazer, as palavras de vitória para a tua vida. Solta a vinheta. E começando aqui com mais um Virou Podcast, mais um episódio abençoado com o pastor Jonathan Carlos. Pastor, vamos para o que interessa, porque tem muita pergunta boa e a gente tem que aproveitar, né, meus irmãos? Pastor, todo ministério nasce de uma dor ou de um encontro. No seu caso, o que te levou a entregar a vida para esse propósito? Conta para a gente um pouco sobre a sua história e como tudo começou. Olha, eu acredito que eu sou fruto de promessas que foram feitas na minha casa, na minha família. A história da minha casa não começou em mim. Eu lembro que meu avô, ele foi presbítero muito tempo lá dentro do Rio de Janeiro e Deus fez uma promessa a ele. Deus havia falado a ele tempos e tempos atrás que ia fazer da casa dele uma casa de profetas, de pastores. E assim foi. Logo depois veio a minha mãe, casou com meu pai. E hoje eles são pastores lá no Rio de Janeiro. Então, desde muito pequenininho, eu vim acompanhando minha mãe e meu pai nas igrejas e já vim crescendo nesse ambiente profético, ambiente cristão. Que bênção. E ministrando e sempre crescendo por ali. Mas, como você mesmo falou, como todo ministério tem que ter esse gatilho, ou um encontro, ou uma dor, eu acredito que houveram vários momentos que não foram momentos para travar. Se for aqueles momentos que Deus queria levar além. E sempre que Deus quer levar algo além, a um nível a mais, realmente chega nesse ponto, não tem para onde correr. E não é fácil, o processo não é fácil. É um momento de dor, é um momento de aperto, é um momento de realmente encontro com Deus. Então, já tive várias experiências tremendas mesmo que eu vivi antes de casar e já com a minha esposa casados, nós dois juntos nessa caminhada de anos já pregando o Evangelho. Então foram experiências que sempre nos levaram além. Talvez uma das últimas que doeu bastante foi quando eu, voltando de viagem com a minha esposa, havia pregado um tempo fora do Brasil. Quando nós pousamos no Brasil, a minha mãe ela estava adoentada. E aquela questão afunilou muito, ela ficou muito pior. Que volta de qual ano, pastor? Foi final de 2022. Final de 2022 nós chegamos no Brasil e virada de ano, praticamente 2 meses ela passou internada, teve um AVC e foi muito complicação, rompeu os nervos atrás do pescoço, enfim. O médico deu total desesperança. Ele falou, olha, vai vegetar o resto da vida e não vai demorar muito, morre. Eu lembro que dia 3 de janeiro, que quando ela voltou para casa, foi uma festa, foi logo virada de ano, ela chegou em casa e contra todas as previsões médicas, pouco a pouco ela foi recuperando. Só que, imagina, você tem que tá cuidando ali da sua mãe, minha esposa ajudando, minha irmã, meu pai, e aí nós saíamos de casa, às vezes eu pegava o carro, ia viajar, deixava minha esposa ajudando, pegava a estrada, chegava na igreja, subia no altar e Deus falava assim, prega que eu dou vida, prega que eu ressuscito, meu Deus, prega que eu curo. Aí eu, meu Deus do céu, tô forte vivendo demais. Tudo completamente contrário, tendo que pregar que Deus cura, sendo que Deus ainda não havia feito a completude da cura. Mas foi um ano de 2023 muito difícil, eu passei praticamente o ano todo
falando que Deus fazia sem realmente ter acontecido. E lembrando, saindo de uma pandemia, né? Praticamente de uma pandemia. Praticamente de uma pandemia. Então, assim, foi um momento bem doloroso, mas para a glória de Deus, eu até conto isso às vezes em alguns testemunhos nas igrejas, que para a glória de Deus, Deus restaurou contra toda a previsão médica e minha mãe está aí hoje de pé, continua Glória fazendo a obra de Deus, e passamos esse momento e foi um nível a mais que Deus nos levou de intimidade e relacionamento. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, eu estava até por trás do bastidor, nós estávamos conversando sobre um vídeo que viralizou seu também, sobre o perdão, né? Uhum. Uma das maiores lições da Bíblia é nos ensinar sobre o perdão. O que dizer a alguém que carrega feridas, que precisa de uma cura? Eu sempre digo que o perdão, ele é como uma chave que te liberta de uma prisão invisível. Eu até ministrava nessa ocasião mesmo que você veio a citar que uma das maiores dificuldades que uma pessoa talvez possa ter não é matar, não é destruir, não é forçar outra a fazer algo, é lutar contra ela mesmo. Quando você libera o perdão, você está lutando contra si mesmo. Exatamente. E a Bíblia, ela eu posso afirmar isso aqui, forçosa nessa parte, que a nossa luta não é contra a carne, é contra sangue, é contra potestades, principados, hostes espirituais. Só que antes de ser contra esse lado espiritual, a Bíblia também afirma que a nossa luta é contra nosso eu. Contra o nosso Cristo mesmo afirmou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí que está o problema. Por que tem que negar a si mesmo para tomar a cruz? Porque ninguém metia a mão em cruz e subia ao lugar da crucificação dizendo assim, nossa, que maravilha, eu vou morrer hoje. Hoje eu vou tomar prego na mão, prego no pé. Quem ia ser crucificado subia chorando, lamentando. Então Cristo está falando algo ali tão profundo que muitos não percebem. O que Jesus está dizendo eu te chamo para você morrer. Só que você não vem gostando, você vem não querendo estar ali. Por isso tem que negar a si mesmo. É algo que vai contra a sua própria natureza. E quando você combate isso, e vivo não mais eu, Cristo vive em mim, você começa a entender que a derrota do meu eu para Cristo poder vencer é o que abre espaço para a gente começar a liberar perdão. Então, o primeiro ponto para curar feridas na alma, para liberar perdão, é entender que nós temos que vencer a nós mesmos, que é uma batalha terrível liberar perdão. E o perdão é liberado para alguém, né? Isso, além de você, exato. Tem que ser liberado para alguém. Tem que ter um alvo para um perdão. Alvo. Deus mesmo, ele libera perdão para um alvo que são os seres humanos na Terra. Então, quando nós falamos de perdão, tem um alvo. E a maior dificuldade é quando a pessoa começa a imaginar qual é o merecimento desse alvo em que eu libere perdão. Nenhum. Ninguém merece perdão. Eu também não mereço perdão de Deus, não mereço talvez o perdão do meu próximo. Ninguém merece perdão. Então é uma coisa que nós entregamos a alguém que talvez não mereça aquele perdão. A pessoa fez, aconteceu, talvez até pediu o seu perdão, mas você sabe quanto ela lhe fez mal. Só que existem feridas na alma que só podem ser cicatrizadas depois que eu libero o perdão e saio dessa prisão. Porque o perdão é cura, né, pastor? Exato. E cura para você. Exatamente. Não é para o outro. Então, eu até ministrava um dia eu dizendo assim, olha, será que você acha mesmo que essa pessoa mereça tanto de você entregar esse poder na mão dela, de ela continuar mantendo essa ferida aberta? Você não entende que quando tu libera perdão, você não está ajudando ela, você está ajudando a si mesmo. Você está se curando. Ah, pastor, mas foi traumático, me traumatizou, foi um drama terrível na minha vida, e aí nós já entramos a um lado bíblico mais profundo, que o Espírito Santo ainda é azeite que se passa na ferida e cura. Tem coisas que só a palavra e só o Espírito Santo que pode curar, mas nós temos que dar esse primeiro passo a uma liberação de perdão. E como para fechar esse pensamento, eu citei sobre hostes espirituais, principados, o que abre brechas para essas coisas muitas vezes se tornarem opressoras na nossa vida em muitas áreas. Às vezes é falta de perdão, como nós comentávamos aqui anteriormente, antes de começar, tem doenças que surgem no nosso físico, na nossa carne, que não são carnais. Você vai no médico, o médico fala, olha, estou fazendo check-up atrás de check-up, não estou encontrando a origem nem a causa da doença, porque não é carnal, não é físico, é espiritual. É liberar um perdão, ter uma cura interior, sabendo que tem uma alma que controla o corpo do lado de fora. Então a alma é mais poderosa que o corpo.
Então tem coisa da alma que reflete sim na carne. Eu mesmo conversava com a minha esposa que tem momentos na vida que eu fiquei já tão triste, e eu acho que todo mundo que está assistindo talvez viva isso em algum momento, que você recebe uma notícia tão ruim, uma perda tão terrível, abate, a tua imunidade vai lá embaixo, você cai gripado, cai doente. Mas aí você pensa, tá, mas é o meu emocional que está abalado, por que está refletindo na carne, entende? Uau. Aí você começa a entender que está tudo interligado. Então, trazendo para esse pensamento de perdão, tem coisas que só vão começar a caminhar na vida de pessoas quando a gente entender que perdão é uma chave que me liberta das feridas que tem dentro de mim. Muito bom. Por aí vai. Muito bom. Agora, pastor, entrando numa pergunta meio polêmica, né, na sociedade, LGBT. Quais são os maiores desafios para a igreja acolher pessoas LGBT+, pessoas de outras crenças, mantendo fidelidade aos seus princípios bíblicos, propósitos e princípios bíblicos? Sim, sim. Ó, eu já vou começar com uma resposta que talvez seja polêmico para quem está assistindo. Eu tenho amigos que são lésbicas, tenho amigos que são gays, homossexuais, tenho amigos que são de outras religiões, tenho amigo católico, tenho amigo que é macumbeiro, tenho um amigo que é budista. Inclusive, uma amiga minha que foi budista me ajudou muito antes de Deus me chamar somente para ministrar a palavra, há uns 11, 12 anos atrás. Eu prego desde criança, mas tem uns 12 anos que estou na itinerância. Então, assim, pensamento, entender logo de cara que a pessoa pode ter a opção ideológica, sexual, a opção religiosa, mas ainda tem um ser humano por trás. Então, se a pessoa não foi descaracterizada como ser humano, porque nós sabemos que, por exemplo, por que pessoas se explodem para matar outras? Por que pessoas atacam outras? Quem sabe porque elas apontam o dedo para outras dizendo assim, olha, eu não consigo mais enxergar o ser humano por trás. Eu enxergo a ideologia, a religião, a opção sexual. E elas mesmas não percebem que ao fazer isso, elas mesmas estão deixando de ser um ser humano. Então, se eu sou um ser humano, eu entendo que existe um ser humano por trás de cada escolha. E que existem pessoas que foram... Eu até pregava isso um dia. Todos somos construídos de acordo com o ambiente que nos rodeia. Então, a pessoa teve uma construção para chegar até aquele ponto. Ela não caiu ali de paraquedas. Então, por que ela decidiu optar por aquela opção? E talvez pode ter sido até abusada, alguma coisa? Inclusive, muitos assim casos parecido. Comprovados, assim, nós vemos muitos casos de pessoas que optaram por opções não só sexuais, religiosas, ideológicas, que têm traumas terríveis do passado de pessoas que elas confiavam, ainda muito novas. Enfim, então, nós vemos que é tudo uma construção para chegar num ponto. Ninguém cai de paraquedas. E eu acho que o papel da igreja é entender qual foi a construção que levou a pessoa a tal ponto. E esse é um primeiro ponto. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Que não é alguém que cai de paraquedas. Ela não apareceu como aquilo. Ela fez uma opção através de uma construção da vida dela. E, logo de cara, um segundo ponto... Se cada pessoa escolhe, eu tenho que respeitar a escolha da pessoa. Às vezes eu ministro e talvez muitos levem por esse lado religioso, pelo lado ideológico, mas, acima de tudo, tem que ter um respeito. Eu tenho respeito pelos amigos que escolhem cada coisa da vida deles. Afinal de contas, eu não posso chegar a desrespeitar a pessoa porque ela escolheu certa coisa. Então, esse já é um segundo ponto para construir uma resposta dentro disso. O respeito acima de tudo. E o terceiro ponto, eu queria ser bem bíblico aqui agora, primeiro abordando a causa do LGBT, homossexual, lésbico e tudo mais. Eu sei que quando nós falamos, por exemplo, da Bíblia, a Bíblia aponta alguns sentidos de comportamento nessa causa. E aí, por exemplo, nós poderíamos dizer de Paulo, que ele abordou muito esse assunto dentro do Novo Testamento. Eu mesmo ouvi um pastor dizer outro dia assim, mas o que Jesus falou? E aí alguém falou assim, o que Jesus falou? Ele disse, Jesus não falou nada sobre esse assunto. Mas Paulo foi uma voz e Cristo falou através de Paulo. Então Jesus não ficou calado concernente ao assunto. Jesus falou, mas não enquanto esteve na terra. Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, que concebemos como a palavra de Cristo. Ele abordou esse assunto. E para nós construirmos com carinho esse pensamento bem rápido, teria que voltar lá para o começo.
Quando nós vemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2, se formou Deus o homem do pó da terra, ali Deus já dá uma programação. Só daí nós já entendemos qual é a programação divina, a escolha de cada ser humano. Só que o que acontece e eu gosto até de pregar muitas vezes sobre isso, que leva uma pessoa a tomar uma escolha diferente daquilo cujo qual ela nasceu. Uau. Muitas vezes as pessoas dizem, eu sinto. Não, mas eu sinto essa inclinação. É sentir, todo mundo sente. Talvez uns se inclinem para um lado, outros se inclinem para o outro, e quem se inclina para o outro lado, exageradamente inclinado, não pense vocês que cristãos, e aqui eu já vou tirar também, já vou jogar para o lado dos cristãos e da igreja também. Tem gente dentro da igreja que se veste como muito santo. Bate em todo mundo, meu Deus, não pode, é pecado, mas é o que mais sente. E tem até uma frase que diz que quem muito bate é porque tem alguma coisa escondida. Agora, pastor, essa inclinação é maligno? Não, então, aí vou chegar nesse ponto agora. Quando nós entendemos acerca dessa inclinação, lá no Jardim do Éden, se nós abordarmos a palavra de Deus como verídica, quem quiser receber, receba, existem algumas inclinações, etserará e etserravô, inclinação para o bem, inclinação para o mal, que não se adequa nesse sentido, porque esse sentido é uma inclinação programada especificamente por Deus, ideologicamente, sexualmente, melhor dizendo, falando. Só que Deus foi bem específico. Ele olhou para Adão, olhou para Eva e disse, Adão, multiplica. Multiplica sobre a terra, você tem a minha bênção. Eva tem a ferramenta da multiplicação, que é o útero, e o homem tem a ferramenta da multiplicação também. Os dois têm a ferramenta da multiplicação. Só que Deus pegou as ferramentas e separou. Botou uma ferramenta no homem e outra ferramenta na mulher, que todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Então Deus falou, a união entre os dois é que vai fazer a multiplicação dos seres humanos na Terra. Tem um ponto dentro disso. Quando nós vemos que Deus criou Adão, Deus criou Adão. Deus desceu, botou a mão, criou, e quando nós lemos barro ali dentro da Bíblia é minradama, que significa maná. Eu ministro muito sobre isso às vezes também, que maná é algo que Deus mandava no deserto e depois de um tempo apodrecia. Então, quando a Bíblia diz formou Deus o homem do pó da terra, a Bíblia está dizendo que Deus formou um homem de algo que apodrece, que é carne. Tem determinado validade. E quando Deus cria e coloca essas ferramentas, fica subentendido no texto que é Deus quem cria Adão. E se Deus cria Adão, eu vou me jogar a mim, quem está assistindo, e nós que estamos aqui na mesa. E nós, Deus nos criou também? Será que Deus desce toda hora lá do céu? Tem mais um, vou descer criar. Tem mais outra, vou descer criar de novo. Não, Deus está no trono. Se Deus não cria mais seres humanos... Ele tinha parado. Criou um... Acabou. E agora, que eu sou? Eu não sou criado de Deus, eu sou gerado, recebi permissão para ser gerado a partir da criatura de Deus. Uau. Deus fez uma criatura, que é Adão, Eva, e disse, agora vocês multipliquem, eu não vou ficar descendo toda hora para ficar criando homem, para ficar criando mulher. Então Adão vem gerando. Nós, hoje em dia, somos uma geração que veio da criação. Aqui é que está o ponto. As pessoas dizem, eu tenho uma inclinação, eu sinto. Deus me criou assim. Não, Deus não criou. Deus não desce do trono para criar mais ninguém. Uau. Entendeu o ponto que eu estou querendo chegar? Olha, Deus criou um. Adão e Eva. Esse um que foi programado para gerar. Só que esse um caiu. Tudo que ele gera vem sendo gerado caindo junto com ele. A Bíblia mesmo induz a pensar, por exemplo, quando Deus desce distribuindo o juízo, Deus fala assim, multiplicarei a dor do parto de Eva. Então já tinha dor antes, 0 vezes 0 dá 0. Deus só multiplica. O pecado agrava. Então já havia inclinações, só que as inclinações estavam todas nos lugares que Deus programou para estar. O que o pecado faz é embaralhar as inclinações. Uau. Quando o pecado embaralha, o que Adão vem gerando com Eva, vai gerando tudo. Tudo inclinado. Tudo vai vindo. Quando Jesus vem para a terra, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele vem, deixa João preparar o caminho, entra. Logo nos primeiros capítulos, Jesus vai conversar com Nicodemos. Uma das pregações mais escatológicas e profundas da Bíblia. Aí Nicodemos, Jesus aponta o dedo para Nicodemos e fala assim, tinha necessário nascer de novo. Aí ele fala assim, vou nascer como? Vou entrar no útero da minha mãe e sair de novo? Aí Jesus entra ali de pé nos peitos, assim como o carioca diz, o que Jesus fala ali. Não, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quem nasce em português escancarado, quem nasceu de Adão sente o que Adão sente. Está caindo com Adão. Se vocês nascem sentindo,
Talvez vocês nasçam sentindo, botando a culpa em Deus, mas a culpa não é de Deus. Deus não te criou sentindo. Deus criou Adão, Adão caiu e te gerou sentindo. Uau. Quer nascer de novo agora? Bom. Nasce de novo comigo. Nascer como? Porque quem é nascido do Espírito agora é Espírito. Pastor, quer dizer que depois que eu aceitar Jesus não sinto mais? É uma luta até o final da vida. Eu às vezes até prego a pessoas que decidiram, que fique claro, nós vamos respeitar quem decidiu continuar escolhas religiosas, e aqui eu já abordei a religião também, mas escolhas sexuais, escolhas ideológicas, respeito. Mas a pessoa que fala, eu quero ser transformado, quero mudar, é uma luta constante até o final da vida. Eu mesmo fui ministrar ontem no Rio de Janeiro e encontrei uma pessoa que me abordou na igreja no final do culto e falou, pastor, eu estou lutando, há pouco tempo eu decidi, ninguém me forçou, eu quis, e através da sua palavra eu estou encontrando direção, caminho para eu lutar contra o meu eu, como falei anteriormente, as minhas próprias vontades. Não deixei de ter vontade, mas eu estou lutando. E o que eu falo às vezes é que vai ter gente que vai lutar até o final da vida. Ah, pastor, então eu vou ceder, porque vou ficar sentindo até o final da vida, eu vou ceder. Não, luta até o final da vida. Passou 80 anos lutando e vai e fica com Cristo, entendeu? Se é essa decisão que você quer tomar, então fica firme, luta para abandonar, eu diria assim, não abandonar, mas lutar contra os desejos, tomarem conta, só para fechar esse leque aqui agora da questão da religiosidade. A Bíblia é bem clara em dizer que existem vários caminhos aos homens que parecem ser bons, mas Deus conhece os melhores caminhos, que só existe um caminho dado aos homens pelo qual se possa chegar a Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Pastor, não gostei, né? Reclama com a Bíblia. Um caminho que é Jesus, grandão da Galileia. Só ele leva a Deus. Então, questão de religiões, respeitamos todas também, mas biblicamente a Bíblia diz que Cristo é o caminho. E aí, quando nós abordamos todo esse sentido, para nós finalizarmos esse assunto aqui, nós vemos que é uma luta contra o eu. Tanto questão ideológica, religiosa, sexual. Como eu luto contra o eu? Quem pode me ajudar a lutar contra o meu próprio eu? Uma vez eu ministrava, eu acho que essa pregação, lembrei agora, serve muito bem para o que eu estou falando. Eu ministrava que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas dentro da tempestade, teve duas tempestades. Na primeira tempestade, que Jesus está dormindo, Jesus acalma o vento, eles se surpreendem dizendo assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Tem tudo a ver com esse assunto. A pergunta não é a primeira vez que eles estão com Jesus, já viram Jesus fazer milagre antes, como é que estão se surpreendendo se sabe quem ele é? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí, o contexto é que eles são especialistas em mar, estão vendo a tempestade soprar, não é a primeira que eles enfrentam, mas aquela tempestade vai vencer eles. Estão dentro de uma tempestade. Existe um contexto de que quem vai para o meio do mar, um marinheiro, é como um guerreiro lutando contra o mar, que é outro guerreiro. Então é valente lutando com valente. Uau. Guerreiro lutando com guerreiro. Só que quando Jesus entra no meio da tempestade e acalma ela, parece que ele inverte, porque qual é a lida nossa de uma luta de um valente contra outro valente, um lutador contra outro lutador, por exemplo, no UFC? Vai os dois pro ringue, fica um socando a cara do outro do lado de fora. Então um valente só luta com o outro exteriormente. Eu não consigo entrar dentro do outro valente para derrotar ele. Não. Quando os discípulos veem Jesus dentro da tempestade manietando e amarrando ela, estão dizendo, esse valente Jesus é diferente, porque até hoje eu só vi valente lutando contra o valente de fora. Ele entra do lado de dentro, amarra o valente do lado de dentro e fala, agora quem manda aqui sou eu. Só ele. Traz esse pensamento para nós. Só ele faz Tá aqui isso. O corpo. Tem um valente aqui dentro que é o Jonathan Carlos. Aí Jesus entra aqui dentro e fala assim, Jonathan, quero te ajudar. O teu valente quer comandar teu corpo. Quer deixar eu te ajudar? Quero. Aceito Jesus. Aí Jesus faz assim no valente Jonathan Carlos. Manieta a tempestade. Muito bom. É Jesus quem acalma vento, sentimento, inclinação, tempestade. É Jesus quem ajuda. Palavra. Então não tem outro caminho. Quer vencer o próprio eu? Palavra. Meditação na palavra. Cristo, oração, jejum para queimar carne, não tem caminho. Esse é o caminho para que alguém que queira realmente tomar uma decisão no caminho diferente do que está tomando. Não tem outro vencer. Segredo, né, pastor? É simples, mas simples, mas muitos querem atalhos e não tem atalho. É o processo. É o processo, exato. É a palavra que eu estava procurando. Mas, pastor Jonathan, me explica uma coisa. Essa inclinação que o senhor falou, né?
esse desejo vem do maligno? Não, é natural. É Todos natural. nós temos desejos. Quando eu digo quando o desejo ele Estou está... falando dessa parte LGBT. Ah, sim. Por exemplo, se o desejo está alocado na posição correta cujo qual a pessoa nasce, por exemplo, um homem sente desejo por uma mulher sente desejo por um homem, tudo bem, é natural sentir o desejo. Agora, quando o desejo se inclina a uma inclinação que não é bíblica, nós poderemos jogar para o lado maligno, só que o maligno ele não entra dentro de você e te força. Ele funciona e trabalha mais como apresentar pratos que te fazem ser inclinado. E você escolhe. E você escolhe, você toma a decisão. Por isso que eu estou falando que a culpa não foi de Satanás. Satanás apresenta o fruto. Quem é que toma a decisão de comer? Adão e Eva. Adão e Eva. Por isso que se Adão gera, não é Satanás quem embaralhou as inclinações. Foi Adão e Eva quem tiraram eles do curso natural. É por isso que quando Deus desce na viração do dia, Deus não desceu em Adão. Deus desceu no jardim para alcançar a alma de Adão, de Eva, que estava do lado de dentro. Jesus inverte. Quando Jesus vem na cruz e o véu do templo se rasga, o que ele fala? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, porque eu vou mandar um Consolador. Uau. O Consolador não desce mais fora, está habitando aonde Habitando agora? em nós. Então Deus no jardim desce fora. Mas como Adão embaralha tudo, agora ele quer descer dentro. Habita dentro, mora dentro através do Espírito Santo. Porque é dentro que se manieta a inclinação e a tempestade. Uau. E se era o ambiente exterior do jardim que influenciava Adão, e agora são vários Adões e Evas renascidos em Cristo que influenciam o mundo. Uau, uau, uau. E apresenta a mensagem de Cristo para a Terra. Que explicação, amigo. Que explicação. E outro tema também, um polêmico também. Polêmico também, pastor. Muitas pessoas reconhecem santo como intermediário entre elas e Deus. Biblicamente falando, existe base para essa prática? Biblicamente falando, a Bíblia é bem direta nesse assunto. Só existe agora um mediador entre homens e Deus, que é Cristo, que é Jesus. Eu citei agora há pouco, só existe um caminho dado aos homens pelo qual se possa chegar a Deus, que é Jesus. Tudo que havia no Antigo Testamento acerca de tabernáculo apontava para Cristo. Existiam 3 passagens até alcançar a Arca da Aliança. No tabernáculo, no pátio, havia o altar do sacrifício, depois pia de bronze para lavar as mãos, depois atravessava a segunda entrada, tinha um candelabro, depois tinha a mesa de pães, logo depois tinha altar do incenso, atravessava a terceira entrada, a Arca da Aliança. Tudo isso é um caminho para um culto para se chegar até Deus. Altar do sacrifício, e ali é onde o cordeiro é imolado, sangue nas 4 pontas, fogo arderá continuamente, lenha todo dia, sacerdote cuidando, Cristo no altar, sacrifício, sacrificou, alcancei Cristo, passou por Cristo, sim. E agora? Pia de bronze, onde se lava as mãos e pés, santificação. Quem alcança Cristo, alcança santificação. Uau. Santificou, Muito bom. atravessa a segunda passagem. Atravessou a segunda, atravessei. E agora? Candelabro, revela o que está escondido e oculto, porque Deus quer se revelar aos homens, só que não de qualquer maneira. E o que se vê quando ele se revela? Mesa de pães, satisfação. Sou satisfeito na presença de Deus. E alguém que é satisfeito vai para o altar do incenso, que é a adoração. Quem adora alcança a arca através da terceira porta, que é a própria vida. Só que todo esse caminho do poste da cerca de fora, a arca da aliança de dentro se resume em Cristo agora. Todas as leis, nós cristãos cumprimos em Cristo. O caminho que nós temos agora para se chegar a Deus é Cristo. Pastor, quer dizer agora que nós desrespeitamos nossos irmãos que morreram? Não, pelo contrário. Eu respeito muitíssimo Maria, mãe de Jesus. Pelo contrário, eu quero conhecer ela quando chegar na glória. Quero Maria, mãe do meu Salvador. Meu Deus, como eu lhe respeito e lhe honro. Só que a Bíblia é clara, a adoração é somente a Deus. E se nós queremos chegar a Deus, caminho através de Cristo. Então, concernente a santos, respeito novamente quem toma esse caminho, respeita a religião, respeita a escolha, só que biblicamente falando, a Bíblia é clara. Só um caminho existe entre Deus e homens, que é Cristo Jesus. Se resume a Cristo agora.
Somente através de Cristo nós conseguimos alcançar Deus, e o tabernáculo é a maior prova, se resumindo em Cristo. Jesus cumpre tudo o que deveria cumprir para que nós pudéssemos alcançar Deus agora. Por exemplo, quando ele chega a aquela mulher samaritana à beira do poço, ele olha para ela e diz assim: quem beber dessa água volta a ter sede, quem beber da água que eu der nunca mais tem sede, porque Uau. se faz na pessoa uma fonte que jorra para a vida eterna. O que Jesus está falando para ela é: mulher, você está pegando algo fora para matar a sede dentro. Eu boto a fonte dentro para jorrar para fora. Então, em outras palavras, nada nem ninguém nesse mundo vai conseguir matar a sede que tu tem dentro. Eu sou o caminho para matar a tua sede a partir de agora. Se tu beber da água que eu der, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é recheada. Ela é recheada de inclinações, indicações de que somente através de Cristo nós podemos nos achegar a Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, resumindo, para terminar aqui, eu falei do tabernáculo. Falei de 3 passagens. A primeira passagem se alcança sacrifício e santidade. A segunda passagem se alcança candelabro, que é a revelação, satisfação e adoração. A terceira passagem se alcança a vida. Existe um contexto que até alguns amigos meus teólogos, a gente conversa muitas vezes sobre isso, que essas 3 passagens seriam como tivesse nome. Alguém que alcança sacrifício e santidade alcança um caminho para chegar à revelação, à satisfação e à adoração. E ali alcança a verdade, porque o candelabro revela o que está escondido. Então você recebe a revelação da verdade. E quem recebe essa revelação atravessa a terceira porta e a arca da aliança, é a própria vida. Uau. Então essas 3 portas teriam o nome de caminho, verdade e vida. Quem é que vem batendo no peito dizendo eu sou caminho, verdade e vida? Então através das 3 portas, que é Cristo, que se alcança a arca da aliança, que é a presença de Deus. Jesus. Só Jesus, através de Cristo. Então respeito muito quem, claro, não estou aqui desmerecendo ninguém, estou dando uma resposta bíblica. Todos são livres para tomarem as escolhas que quiserem. Se a pessoa adorar na minha frente, vou respeitar ela, não vou falar nada contra, mas se ela chegar até mim e perguntar o que acha, eu vou falar biblicamente o que está escrito na Bíblia, não o que eu acho. Porque se nós pensarmos bem, quando eu converso muito com alguns amigos meus que abrem esse leque para eu falar com eles, eles falam assim: não, mas eu acho. Eu falei: mas o eu acho cai por terra quando a Bíblia entra. Entendeu? Até o que eu acho também tem que cair. O que achar e o que Deus quer. Entendeu? Tem muita melhor? diferença. O que eu acho, o que Deus quer. O que Deus quer é muito maior do que eu acho. Então, o que a Bíblia fala é exatamente isso, e essa é a opinião da Bíblia, não a minha. Uau! Agora, pastor, salvação. Agora, para alguém que parece distante de Deus e se acha que não há mais esperança, o que o senhor diria sobre a salvação para quem sente que já perdeu tudo? Olha, quando nós vemos questão de salvação, existem vários caminhos teológicos, né? Existe um caminho teológico que diz que a pessoa alcançar a salvação uma vez, salva sempre. Só que eu já tive contato com pessoas que criam nisso veementemente, que fique claro, não é teologia que salva, é Cristo. Então, eu tenho muitos irmãos que têm uma teologia completamente contrária à minha, mas não são pontos salvídicos. Ou seja, são pontos escatológicos, pontos doutrinários, litúrgicos, e tudo bem. No final, é Jesus quem salva, não é esses pontos, vai todo mundo se encontrar na glória. Mas eu já tive experiência com pessoas que diziam: tô salvo para sempre, e depois senti exatamente isso que você está falando agora. Poxa, tô me sentindo completamente fora. Será que eu não era... será que não era verdade em mim? E aí, quando nós olhamos por uma ótica bíblica, nós percebemos que existem níveis de relacionamento com Deus. Nós mesmos estávamos falando isso mais cedo no podcast, níveis de relacionamento ao serem alcançados com Deus. Quando Deus abre o leque para a salvação, Ele abre para todos. Quem vir, se arrepender e se converter, vai ser salvo. Agora, a nível de escolha, a Bíblia é clara em dizer que é para ser usado. Eu te escolho para ser usado lá, eu te escolho para ser usado ali.
muitos são chamados, poucos escolhidos, não está abordando salvação, está abordando ser usado numa chamada, numa escolha para ser usado num ministério, numa chamada, no propósito divino. Por exemplo, vou dar só um respaldo nisso para entrarmos de cabeça nesse assunto. Quando Cristo fala para essa mesma mulher samaritana, o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Ele não levanta adorador, ele procura. Porque levantar, ele levanta pastor, levanta presbítero, levanta pregador igual eu, levanta diácono, levanta trabalhador na obra. Isso aí tudo ele levanta. Ele vem chamando, vem chamando, vem chamando, vem chamando. Agora, lembra que eu falei mais cedo que só dá para alcançar a adoração quem já passou no altar do sacrifício? Então só adora verdadeiramente quem já tem Cristo. Uau. Se eu só adoro se tenho Cristo, ele não levanta adorador. Porque levantar adorador seria forçar a receber Cristo. Ele procura quem quer Cristo. Muito forte. Entendeu? Muito forte. Então quem já quis Cristo consegue adorar verdadeiramente. Esses ele procura, ele nunca vai levantar um verdadeiro adorador. Então questão de salvação é escolha. Eu escolhi Cristo e a partir de agora ele procura, ele não levanta, ele não escolhe, ele não traz a força. E tem um pensamento do porquê ele não traz a força. Seria bom? Seria. Seria tão maravilhoso se Deus entrasse aqui, Jonathan, eu te forço ao quê? A entrar no céu. Eu amém. Quem é que não quer entrar no céu? Seria uma maravilha, né, pastor? Mas não seria verdadeiro. Seria maravilhoso, mas não seria verdadeiro. Por que não seria verdadeiro? Eu vou usar, por exemplo, a minha questão com a minha esposa. Se eu forço ela a dizer que me ama, ela vai dizer que me ama. Uau. Agora, se eu não digo nada e ela vem até mim e diz que me ama, o que é mais verdadeiro? Ela ter liberdade para apresentar o amor dela a mim. A mesma coisa a Deus. Se Deus força, ele seria uma espécie de tirano, um ditador celestial. Então a escolha tem que vir de você. Exatamente. Sou eu que escolho estar com Deus. Existe até um ponto, já que eu estou passando por isso, vou engrossar o caldo, precisa dar uma engrossada nisso. Deus dá escolha a todos e a tudo. Pastor, então deu a Adão? Deu. Adão escolheu comer. Então deu a Satanás também? Deu. Não, programou Satanás para a queda. Deus sabia que ia cair. Mesmo assim trouxe à existência Satanás e Adão. Será que Deus não sabia que a gente ia cair também? Sabia. Mas trouxe à existência. Imagina se Deus só trouxesse quem fosse dar certo. Uau. Não ia ter ninguém aqui na Terra agora. Muito bom. Pastor, aonde Deus dá chance de escolher Satanás? Eu abordei isso uma vez numa aula teológica. Um dos pensamentos, e se eu fosse falar, ia ficar aqui até amanhã, mas um rápido pensamento, um dos pontos, são vários pontos bíblicos que abordam esse pensamento. É só um, talvez um que exemplifique bem. Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. Imagina o diabo olhando para Deus, dizendo assim, de onde tu veio? Deus vai dizer assim, lugar nenhum. Eu não tenho começo, sempre tive aqui onde eu estou. Quando nós lemos dentro da Bíblia, nós encontramos, por exemplo, a abordagem de... E eu vou voltar nesse ponto salvítico já, nós encontramos a abordagem de Faraó com o povo de Israel, que não conheceram José e seus irmãos, por isso está escravizando o povo agora, porque tem medo do que eles podem se tornar no futuro. Então, quem não conhece de onde a autoridade vem, da onde a promessa vem, da onde a glória vem, tem medo do que aquilo pode se tornar na frente, uma ameaça a si mesmo, escraviza. Esse é só um dos mais de 40 pontos que eu costumo abordar. Imagina Satanás olhando para Deus se isso é uma verdade que aconteceu em nível nacional com Israel, com o Egito. Alguém escraviza porque não conhece de onde veio, não conhece o passado, não conhece a história. Imagina o diabo um dia olhando para Deus, ainda não sendo diabo, dizendo assim, Deus, de onde tu veio? Lugar nenhum. Eu não conheço tua história. Como é que eu posso respeitar a tua autoridade se eu não sei de onde vem? Escolhe. Tu quer respeitar não sabendo de onde vem, ou vai respeitar mesmo não sabendo de onde vem? É por isso que eu falo às vezes que a gente está perseverando onde ele quer, porque eu também não conheço, estou aqui de pé com vocês, junto de Jesus. Satanás não conhecia e decidiu cair. Só que a queda é diferente, porque a gente caiu em carne. Aí dá para recuperar na cruz. Ele caiu em espírito, sabendo quem Deus era em plenitude, via Deus cara a cara. E a gente não vê Deus no olho. Não vê. Então, vários pontos do porquê ele cai uma vez e já se perde. Tem vários pontos do porquê a gente cai, e cai até hoje, às vezes, e Deus continua trazendo de volta para a cruz. Deus não arrasta, mas é convidativo. Deus não arrasta, Deus não força. Veja, por exemplo, Moisés, que tem uma voz que chama antes, que é convidativa, mas depois a voz se altera porque é Deus Pai falando, mandando tirar a sandália do pé. Como que ali ninguém mandou tu entrar, agora que entrou tu vai obedecer minha regra. Só ali tu vê as duas teologias também se encaixando. Cruzando, né? Tem um convite primeiro, depois Deus mandando e ordenando. Então, mas são pontos específicos. Voltando para o tema salvídico. Uma pessoa que sente que perdeu a salvação. Por que sente isso? Esse mesmo Israel,
esse faraó que estala o chicote nas costas de Israel. Um clamor começa a subir. Está na Bíblia. Deus ouve o clamor e se inclina para conhecer Israel. Deus não é onisciente? Se é onisciente, não conhece todo mundo. Como é que está descendo para conhecer? Você já sabe quem é. Então você começa a perceber que ali, nível de conhecimento não era Deus saber quem eles eram. Ali, o termo mais adequado é nível de relacionamento. Deus desce para aumentar o nível do relacionamento. Como nós falamos no começo, tem dores que nos elevam a níveis. Israel precisou de um chicote de Faraó para poder clamar. O clamor sobe, Deus ouve, desce e aumenta o nível de relacionamento. Deus envia Moisés, Deus abre o mar, envia maná, tira água da rocha, coluna de fogo, nuvem de dia, atravessa o deserto, leva para dentro de Canaã. O nível aumentou, mas aumentou depois da dor. Então, uma palavra que eu posso dar a talvez alguém que esteja observando, não é que Deus te travou na salvação ou te decidiu te jogar no inferno. Talvez seja um nível de relacionamento que não está como deveria estar. Uau. É só aumentar Muito o nível bom. de relacionamento. É só adequar aonde ele realmente deveria estar. Pastor, mas eu já oro, mas eu já busco, já jejuo. Tá? Então quem sabe não é uma liberação de um perdão, porque isso também trava relacionamento com Deus. Quem sabe não é não somente liberar perdão, mas pedir perdão, porque isso também pode travar. Quem sabe tratar bem o próximo, porque Jesus resumiu isso à lei. Quem sabe não está tratando bem a esposa, o marido, o pastor está desobedecendo, está sendo rebeliado, desobediente. Tem tanto ponto que diminui relacionamento com Deus. Quem sabe está sendo soberbo, não está sendo humilde. Então, eu acho que não é questão de salvação, é questão de relacionamento com Deus. E dá para perder, abordando por essa linha teológica, claro, respeitando outras linhas, mas nessa visão que eu estou passando. Alguém que conhece Cristo pode chegar no final da caminhada e na beira da porta não entrar na porta, não por questão de salvação, mas por questão de relacionamento. Intimidade. Exato, entendeu? Não é questão da salvação. Tudo vem de uma intimidade, né, pastor? Tudo tem é que ter uma intimidade, relacionamento, tudo. Então você vê que Paulo ele é categórico nisso. Prosseguir em conhecer, em se aperfeiçoar. Quando você chega num ponto que é bom, não acha que está bom. Vai mais. O próprio Deus é convidativo nisso. Uau. Quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, ali no hebraico o termo adequado é eu serei o que serei. É no futuro. Por que é no futuro? Porque ele nem conheceu a glória de Deus ainda. Né? E não tem como conhecer Deus por inteiro, porque Deus não tem fim. Uau. Então, quando alguém acha que tá bom, de duas uma. Ou a pessoa tá enganada, ou a pessoa é mentirosa. Porque a pessoa fala assim, já conheço Deus. Não conhece. Tá prosseguindo em conhecê-lo. Você vai passar a eternidade conhecendo ele e não vai conhecer ele por completo. Por isso que Deus fala para Moisés que é eu serei o que serei. Porque Deus fala assim, Moisés, tu me conhece. Conheço. Fala meu nome de novo então. Eu serei. Uau. Tá faltando ainda. Vem mais. Aí ele conhece mais. Pronto, conheci. Tô com mais poder, mais unção. Tô com mais autoridade e liderança. Tá bom agora. Moisés, tu não me conhece. Grita meu nome de novo. Eu serei. Eu serei. Tem sempre algo a mais. Então eu não posso falar que tá bom. Quando eu determino tá bom, o relacionamento para. Eu vivo naquela estabilização de relacionamento, no comodismo. Eu corro um grande perigo. Isso aí que mata muito crente, né? Que mata muito crente. Muita gente. Você quer ver espiritual. só? Uma vez a minha avó falou para mim que quando ela ainda era viva, não vai muito profundo da água não, meu filho. Eu, por quê, vó? Porque se tu não sabe nadar, a água mata afogado. Uau! Tu lembra Ezequiel 40? Isso é sabedoria antiga. De antigo. É antiga. Lembra de Ezequiel 47? As águas, o anjo vem trazendo, aí chega no ponto que ele fala daqui para lá, suanado, volta para a beira. Por que não nadou? Então, quem não sabe se comportar dentro da água, a água mata afogado. Mata. Ah, pastor, mata. Aí tu vê um monte de gente na igreja morta. Que o nível de relacionamento travou. Não vai mais para... Não abaixa, porque está ali, mas também não aumenta. E Deus está chamando para entrar mais para fundo e não aumenta. Aí começa a sentir esse tipo de sentimento. Aí começa também a ter problemas, causar problemas, rebeliões, situações. Aí começa, os problemas vêm, né? Porque quando some... Vou dar só uma para esse ponto aí que você falou. Quando some a busca pelo relacionamento pela essência, a religiosidade entra na frente. A religiosidade é problema. Olha essa chave, hein? Essa daí é importante. Muito. Repete, pastor, por favor. Essa Quando daí é forte. O nível de relacionamento trava, a religiosidade passa a comandar
o que a essência divina comandava. A religiosidade dentro da igreja é problema? Não, porque a gente pratica. Regra de vestimenta, regra de horário, regra de palavra, regra litúrgica, regra para regras são religiões, religiosidade. Não é problema. Enquanto a religiosidade estiver debaixo da essência divina. Quando ela atravessa para cima e começamos a praticar. Quando for superior a isso... Exato. Caímos, por exemplo, no ponto do homem que passa direto pelo samaritano no caminho porque está mais preocupado com a religião lá em cima de Jerusalém e perdeu a essência de ajudar alguém do lado. Aí qual é o ponto que eu quero chegar? Lembra quando Isaías, no capítulo 6, ele fala ai de mim? Se você vê antes, ele está falando ai dos outros. Ai de Babilônia, ai de B, ai. Está apontando ele para todo mundo. Aí quando ele vê a glória, ai de mim. Eu pregava em Toulouse, na França, eu dizia assim, quem vê glória não tem tempo para perder com apontamento ao outro. Por que muita gente perde tempo com religiosidade ou apontando o outro, não consegue ajudar quem está do lado, não vê mais a glória, travou o nível de relacionamento. Meu Deus. Quem não trava nível de relacionamento, quando vê um problema, irmão, a gente vai perder a glória, o relacionamento por causa disso aqui. Olha a glória sendo liberada. Entendeu? Então tem tanta coisa que poderia ser resolvida apenas por posicionar a intimidade onde é de direito, colocar Deus no direito dele dentro da igreja, parar de colocar pontos e que eu não estou atacando, longe de mim isso, mas é importante, sim, é necessário. Jesus mesmo não desinstituiu muitas coisas, pelo contrário, Jesus falou oferta mesmo, entrega mesmo, pede perdão mesmo, ceia mesmo, anda em comunhão mesmo. Jesus instituiu. E nós fazemos isso. Ele exortou bastante sobre isso, né? Exato. Só que, por exemplo, para finalizar aqui, eles vão entender quem está assistindo. Esse aqui na minha mão é um copo, está cheio de água dentro. Imagina que a água é a essência divina e o copo é a igreja. Se eu tirar a água, deixei de ser copo? Não. Mas não presta para nada, porque ele não foi criado para ser copo, ele foi criado para carregar água. Uau. Então a igreja não foi criada para ser igreja, foi criada para carregar a essência do Espírito Santo. Uau. Se perder isso, está servindo para quem então? Muito bom. Olha essa chave. Acho que essa frase resume tudo que a gente está falando aqui. Tem muita igreja de milhares que não tem mais uma gota da essência divina do Espírito Santo. Falta milagre, falta pregação bíblica, falta batismo no Espírito Santo, falta cura, falta amor, falta perdão. Mas está tudo funcionando. A oferta está entrando, os instrumentos estão tocando bem, o louvor, está todo mundo cantando. Mas a glória não está. Não, a glória não desce, é sempre um culto morno, aquela coisinha de semana que vem estou aqui de novo para bater minha carteirinha. Mas não muda vidas. Você quer ver algo que não muda vidas? Começa a reparar se na sua igreja não são sempre as mesmas pessoas, não entra mais ninguém. Pelo contrário, está esvaziando. Pastor, Deus está passando a peneira. Será que Deus tem prazer mesmo em quebrar aquilo que ele lutou tanto para trazer para dentro, para convidar? Muito forte, pastor. Entendeu? Então, você começa a perceber que existe perda da essência quando almas não começam mais a enxergar um alimento dentro de uma igreja. A pessoa que está de fora não tem falta de inteligência, não. Ela está de fora querendo discernir aonde vai mudar a minha vida. Ela olha para a igreja e não vê algo que possa mudar a vida dela. Ela vai ficar fazendo o quê perdendo tempo lá dentro se quem está precisando mudar de vida dela? Aí fica no mundo, né? Entendeu? Prefiro ficar no mundo. É melhor para mim do que entrar aí com vocês e ficar do jeito que vocês estão sem nada de Deus. Então, é um assunto muito profundo. Se fosse muito profundo. Aprofundar, a gente ia ficar aqui até amanhã nesse assunto. Muito bom. Pastor, e falando sobre lares fracassados, agora falando para quem está sofrendo por um lado destruído, com famílias fragmentadas, como se reconstrói um lar que parece perdido para sempre? Como saber se é a hora de lutar ou deixar ir embora? Olha, a Bíblia ela apresenta pontos específicos sobre essa questão de lutar ou deixar ir embora, né? Por exemplo, nem estou levando pela questão da traição, que na traição a Bíblia abre o leque e fala, ó, você tem direito, recomeça a vida, quem traiu fica na dispensação aí do Senhor. Agora, na questão de lutar por uma coisa onde o outro já não quer. Se a pessoa quiser mesmo lutar, Deus, eu já vi muito testemunho de Deus mudando casamento, Deus mudando pessoas, restituindo mesmo, entendeu? Restituindo. Se não chegou a vir de agressão física, mas chegou a via de agressão psicológica, agressões, eu vou dizer não físicas de chegar a vir de ato,
Mas tem tanto tipo de agressões que podem acontecer dentro de um casamento que as pessoas devem vigiar tanto, que eu creio que em um determinado momento nós precisamos entender o que fez com que quebrasse essa aliança. E eu gosto muitas vezes até de ministrar e pregar sobre isso, ensinar sobre esse assunto, que talvez muitos problemas que terminam o casamento não começou nem no casamento, começou antes do casamento ser instituído. É lá no namoro. Poxa, Que não tiveram os processos devidos. Não passaram pelos processos. Nem nessa questão, observa bem com quem a pessoa casou. Porque todos são construções de alguma coisa. Sim, sim. Por exemplo, existe um pastor lá na minha igreja que diz, ó, se é um bom filho, vai ser um bom marido. Tem um fundo de verdade nisso. Tem, isso é fato. Você vai casar com alguém que não quer trabalhar, não trata bem a mãe, não trata bem o pai, acha que vai tratar bem você, acha que vai querer levar o sustento. Tu quer casar com uma mulher, uma moça que não honra a mãe, não honra o pai, tem valores completamente desvirtuados e acha que ela vai mudar da água para o vinho porque vai acontecer um estalar de dedos aqui e acho que eu vou mudar ela, entendeu? Então já começa problemas aí, mas enfim. Namoro, noivado, casamento, entrou no casamento. Se for focar no ponto de casamento, o que é que tem destruído muitos lares e muitos casamentos? Uma abordagem bem central. O casamento ele tem que ser instituído numa ordem muito específica. Deus tem que estar em primeiro lugar, depois tem que vir marido e mulher, e depois os filhos. O casal tem que estar acima dos filhos. Não se coloca filhos acima de um casal, né? Como eu muitas vezes já vi a mãe derrubar a autoridade do pai na frente dos filhos. Não pode. O pai repreende o filho, ensina alguma coisa, a mãe entra na frente. Não fala com meu filho desse jeito. Não. Já quebrou a autoridade ali, já colocou os filhos acima, só que a ordem é Deus, depois família e depois vem a igreja. Só que na família é pais e filhos. Só que o que tem acontecido dentro dessa organização de Deus, pais e filhos? Nós vemos hoje uma latente, muito incisiva inversão de valores do mundo, onde há uma destruturação terrível de lares. O que é uma família hoje? Você vai perguntar para pessoas, tem gente que já derrubou o ministério do casamento. Não acredito mais no casamento. Por quê? Porque casamento não é uma coisa que vai funcionar, porque nada hoje mais funciona. E qual é o valor hoje em dia? Muitos casam pela maneira errada da seguinte maneira. Alguns casam pensando que sentimento sustenta. Outros casam pensando que outras coisas como dinheiro, como tudo mais, sustenta. Mas é um conjunto de coisas. Não é só sentimento que sustenta o casamento. Não é. Primeiro porque sentimento é decisão, se for falar de amor. Eu decido amar. Isso não é muito uma coisa que surge na minha barriga e vem subindo, nossa, sentir. Não, aí é paixão. Paixão é sentida mesmo, ela aparece, queima e vai embora. O pecado de Davi consistiu nisso, quando o profeta Natan ele vem até Davi e fala assim, olha, existia um viajante que veio e um senhor deu da ovelha do vizinho, mas não deu da própria ovelha. E aí Davi quis matar o camarada que fez isso, aí Natan fala, o camarada foi tu. Natan estava falando que o viajante era o desejo. Qual o desejo? Paixão. O que é paixão? Ela vem, acende. Davi podia cumprir, atender aos desejos daquele viajante dentro da lei ou fora da lei. Vai para fora da lei, ou seja, roubar do que não é dele para atender o viajante. O viajante vai embora e quem fica com a granada sem pino na mão é Davi. Ou seja, o desejo vem, mas vai também. Vai embora. Paixão vem e vai. O problema é casar por causa de paixão. É muito bonito. Isso é um primeiro problema. Beleza passa, dinheiro pode ser perdido e recuperado. Segundo, o amor. O amor é decisão. Vai ter dia que a pessoa não vai estar tão decidida assim a cumprir o amor. Terceiro, tem pessoas que casam por coisas físicas, como eu acabei de falar. Coisas físicas passam. É um conjunto de um casal construindo junto. Quarto, inversão e quebra de autoridade. Colocar quem não tem maior autoridade do que o casal acima do casal. Botar pessoas até mesmo de fora para dar palpite. Mãe, sogra. Não, aí vai. Aí é um problema, aí é uma farofada. Aí acaba com o casamento mesmo, colocar sogra na frente do marido, mãe na frente de mulher. Tá ouvindo, né, Raquel? Casou recentemente, cuidado, hein? Eu falo isso assim abertamente porque tem muitos casais que têm esse problema sério, colocando parentes na frente de esposa e marido. Eu aprendi com um pastor meu
que quando nós casamos, família passa a ser marido e mulher. Não, e mãe, pai, parente. Nem tia, parente agora. Desceu o nível, desceu um degrauzinho. O que era família passou a ser parente e agora teu esposo, teus filhos, tua mulher passou a ser a tua família. Exatamente. Se você tiver essa visão, já vai resolver quase 90% dos problemas. 90% dos problemas mesmo. De colocar muitas coisas à frente do casal. Isso é um fato. E claro, entra nesse bolo compreensão, todo esse meio. Então, pessoas que querem... Perdão, né? E perdão, o perdão todo dia. Poxa, e aí todo agora você foi certeiro. Perdão todo dia. Eu acho todo que numa boa gama de compreensão, ceder, um cede, o outro cede, vai cedendo. Eu aprendi, eu e minha esposa, antes de nós casarmos, nós fomos fazer um curso na igreja de onde ela era, e no curso o pastor explicou muito bem que o casamento são duas pessoas de cabeça diferentes, tendo que formar apenas um pensamento dentro de um lar. Meu Deus. E isso aí é muito difícil. Isso são anos de construção. Então, a pessoa que casa, isso aqui é até uma abordagem bíblica, quando Jesus chega para aquela mulher e disseste bem, tiveste 5, as pessoas pensam, então ela descasa toda hora e casa de novo. Mas Jesus não falou que ela estava pulando cerca. Jesus falou, não, tu casou mesmo. Ou seja, tivesse 5 maridos, casou direitinho mesmo. Se descasou no meio do caminho, não sei, mas por que Jesus estava falando aquilo? Porque muitos pensam que o segredo é trocar o casamento. Não deu certo contigo, eu troco. Por que não luta por aquele casamento? Não é trocar de camisa. Já que o senhor falou em trocar, eu queria saber uma coisa, pastor. Isso é uma curiosidade minha. E uma pessoa me perguntou essa semana sobre isso. Júnior, Deus destrói uma família para construir outra família? Nunca, não. Negativo. Eu já até ministrei isso numa igreja. Deus não vai destruir uma família para instituir outra família. Que autoridade Deus teria, que a autoridade, a palavra dele teria, se ele destruísse algo que a própria lei dá respaldo para existir? A lei, que eu digo a Bíblia, dá respaldo para a família, depois ele vai lá e quebra aquilo que ela institui. Então que lei é essa? Que Deus é esse? Então Deus não destrói família para instituir outra família. Um recado para quem está dizendo, é presente de Deus, mas tu arrancou da outra família. Uau. Destruiu filhos, desfaz planos, isso, exato, não sonhos. É de Deus, desfaz isso agora. Não, mas eu sinto sentimento, nem sempre vem da parte de Deus, não. Tem sentimento que é humano mesmo. Ah, não, mas tá funcionando. Não, mas tem coisa que funciona também que não é de Deus, tem coisa que não funciona que é de Deus. Uau. Então, assim, as pessoas julgam muito pelo que, não, se tá dando certo é porque Deus está ajudando. E Deus está olhando do alto dizendo, tô aprovando nada disso. Isso é um fato que já falaram, mas tá dando certo. Como que tá dando certo? Mas não quer dizer que Deus está aprovando, não. Você quer ver só um parênteses dentro dessa questão aí? Jesus sendo tentado no deserto. Quem leva Jesus para o deserto? Espírito Santo. Quem coloca no pináculo do templo? Satanás. Quem faz dar certo? Satanás nesse contexto. Quem fez dar errado, entre aspas? Espírito Santo. Poxa, Deus leva para o deserto e Satanás levanta para o alto. Então tem uma coisa dando certo que não é Deus, tem coisa dando errado que é Deus ali no contexto. Muito boa colocação, hein? Então não adianta ficar a pessoa dizendo, não, mas tá dando certo, tá fluindo, tá funcionando, eu tô sentindo, conheço gente que já trocou de casamento 5 vezes, é infeliz. O problema não está no casamento, nem nas outras pessoas, está nele mesmo, só que ele que não enxerga isso, entendeu? Então eu acredito que é uma questão muito preocupativa de pessoas que destroem lares, desfazem casamentos, que é algo tão divino. Você quer ver como é que é algo tão divino? Eu pregava um dia, eu perguntava para a igreja assim, só para a gente ir para o próximo ponto, eu pregava assim para a igreja, quem vai receber galardão no céu? Aí todo mundo, eu. Falei, tá, o que é galardão? Aí todo mundo ficou me olhando, eu falei, vou explicar para vocês. Galardão é recompensa de obras. Eu não posso receber uma recompensa se eu não sei pelo que trabalhei. Uau. Então eu vou lembrar de coisa no céu. A maior prova de que eu vou lembrar no céu, não vou ser só um robô cauterizado, é que memórias que fazem uma construção de uma consciência. Se eu sei quem eu sou, sei onde estou, sei que eu estou adorando, preciso lembrar de onde eu vim. Só não vou conseguir sofrer pelas minhas memórias. Eu vou lembrar do que aconteceu, só que eu não sofro. Entendeu? Muito bom. Só que eu entro no céu e a Bíblia fala assim, nos assentaremos com Abraão, Isaac e Jacó, dá nome. Eu vou saber quem eles são, vou lembrar deles, das pregações. Não conheço pessoalmente, mas vou lembrar das pregações, vou conhecer pessoalmente. Se eu conheço Abraão, Isaac, Jacó, vou lembrar quem é Cristo, saber quem ele é. Talvez Miguel, Gabriel, o próprio Deus. Será que eu não vou lembrar da minha esposa? Será que eu não vou lembrar quem ela foi na terra? Vou. Pastor, mas tem casamento no céu? Não, seremos como os anjos. Mas eu vou olhar para ela e vou falar assim, poxa, eu lembro quem tu era na terra.
Quanto tu me ajudou, foi fiel a mim, eu fui fiel a ti. Olha isso. Pô, vamos manter a amizade no céu? Vamos. Tá vendo que é uma coisa que começa na terra e leva para a eternidade? Então, Relacionamento. Relacionamento. O que Deus preza tanto pelo casamento e se entristece muito quando se desfaz? Porque é uma coisa que começa aqui, mas vai para a eternidade. Muito Pastor, bom. mas abre o leque para casar de novo se a pessoa faleceu. Sim, tá na lei de Deus. E se dá respaldo, quem sou eu para falar que não? Mas imagine alguém que trai, maltrata, bate, arruína, vai embora, mas depois se arrepende. Vamos dizer que Deus permite todo mundo entrar no céu, a pessoa olhando, pô, soquei tua cara na terra, tô aqui dando glória contigo agora para Deus. Você entende o nível? Entendeu por que é tão preocupante? Por que é tão importante a gente levar casamento a sério, não só... Ah, mas eu tô sentindo... Irmão, lutar contra teu eu, que eu falei mais cedo aqui no podcast. Nem sempre o que eu tô sentindo tem que estar na frente de decisão importante dentro de casamento, não. Eu tô sentindo coisa que eu quero, mas tem decisão que é mais importante. Joga para trás, amigo. Joga para trás e preza o casamento para dar certo. Entendeu? Então, lutar pelo casamento é isso. É sacrificar o próprio eu, os próprios desejos, as próprias vontades, para que aquilo flua, porque você fez uma promessa no altar, não foi só diante da igreja dos homens, não. Deus estava lá. Tu prometeu diante dele. Isso aí foi forte. Sobre o casamento é um leque muito grande, né, pastor? Não, se abrir... Abrir, vai embora. Sobre brecha, pastor, muitas vezes nem percebemos, mas existem falhas e escolhas que abrem portas para o mal. Na sua visão, hoje, quais os principais brechas que deixamos na nossa vida e o que permitem que o inimigo entre? Quais essas brechas, pastor? Que a gente deixa que o inimigo entra, que destrói, acaba. Sim, a gente poderia colocar o pecado como clássico. Porém, o pecado ele vem de duas coisas anteriores. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo ali não se resume só a Israel, mas quem invoca o nome do Senhor. Então, uma primeira causa de abrir brecha, falta de conhecimento. Falta não digo informação somente, né? Porque tem diferença entre sabedoria, informação, conhecimento e por aí vai. Sabedoria é algo que Deus acrescenta, inteligência é algo que eu treino, conhecimento e informação é algo que eu adquiro. Isso tudo é um conjunto para formar a consciência de ensinamento. Mas quando nós olhamos acerca de brechas, falta de conhecimento pode abrir brechas. Por exemplo, eu estava ensinando outro dia estava ensinando alguns amigos acerca de finanças. E eu falei para eles que a população brasileira foi doutrinada nas escolas por muito tempo com um pensamento, uma consciência muito baixa acerca de finanças. Medíocre, né? Vamos dizer assim a palavra. Fomos treinados para sermos uma espécie de escravizados bem pagos ou pagos. Pronto, esse é o termo que eu quero usar. Poxa, eu hoje, com a mentalidade que eu tenho, se eu pudesse voltar no passado, eu olharia para mim e falaria assim, olha, não treine para se encaixar no sistema montado aqui nessa nação. Treine para você ser aquele que vai gerar, para que outras pessoas possam estar com você gerando junto. Só que ninguém me ensinou isso lá atrás. Eu estudei, fui até a 8ª série, fiz ensino médio, tudo direitinho, bonitinho, fui para graduação, estudei, mas ninguém falou isso para mim. Aí depois que a visão abriu, eu falei assim, rapaz, me faltou esse conhecimento. Como eu poderia ter fechado brecha na questão financeira se eu tivesse esse conhecimento lá atrás? Então, eu estou trazendo esse conhecimento para a questão de brecha financeira. Agora, traz esse mesmo pensamento para espiritualidade. O tanto de brechas espirituais que são abertas por falta de conhecimentos anteriores. Só que depois que eu obtenho esse conhecimento, aí já aumento, já escalou no nível. Vai para termo de decisão. Uau. Agora que a pessoa tem esse conhecimento, inteligência, essa informação, agora ela tem que tomar decisão. Se ela quer usar esse conhecimento para tampar as brechas, tomar decisões corretas, ou você vai continuar seguindo pelo mesmo caminho. Tem pessoas que têm conhecimento absurdo, mas não conseguem ter a vida transformada. Como é que uma pessoa com uma cabeça tão grande continua vivendo a mesma coisa durante tanto tempo? E aí, por exemplo, eu conheci um testemunho de um rapaz uma vez, claro, não dou nome por ética, ele me contou assim, pastor, eu tinha conhecimento, conseguia arrumar 100 mil na semana, mas queimava 100 mil na mesma semana apostando. Eu coloquei o meu vício em jogar
na frente do meu conhecimento. Eu não usava mais o meu conhecimento e o que eu sabia e conhecia para poder gerar e sustentar a família. Eu gerava para sustentar o meu vício. Então, assim, não é só ter o conhecimento, é tomar a decisão de travar certas coisas para poder gerar outras coisas. E aí, algo que é mais importante, né? Exatamente. É por isso que, às vezes, eu até ministro muito por esse lado, que não é na mão de qualquer um que Deus entrega certos tesouros, não. Existem 4 tipos de riquezas na Bíblia. O primeiro tipo de riqueza é a financeira, dinheiro, ouro, dinheiro, tudo mais. Por exemplo, tem gente que luta a vida toda e não consegue prosperar. Tem gente que começou hoje, daqui a 3 meses está rico, está prosperando. Esse é um tipo de riqueza. É um fato. Segundo tipo de riqueza, que é Deus quem entrega, é a sabedoria, que eu estou tocando aqui nesse assunto. Quando eu falei, a inteligência pode ser treinada, o conhecimento e informação é adquirido, mas sabedoria é Deus quem dá. Você tem que pedir para Deus para te entregar. É uma riqueza. Terceiro, nome, fama. É Deus quem dá também. Deu para Davi, deu para Abraão. É Deus quem acrescenta fama no nome. É Deus quem estica, larga a fareda e tinha uma grande nação. Davi matou seus milhares, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. É Deus quem está acrescentando o nome para a glória dele. Pra glória e quarto, dele. Intimidade e relacionamento. Deus é convidativo, mas na hora que a pessoa começa a vir para essa intimidade, quer ver, tem gente que ora 1 mês não é atendida, tem gente que ora 1 dia, Deus atende. Isso é níveis de relacionamento. Tudo relacionamento. Tudo relacionamento. E tem um porquê que Deus faz isso, biblicamente falando. Que tem gente que ora tanto, invoca, Deus não fala nada. Tem gente que só pensa, Deus já está atendendo. Marta e Maria. Uau. As duas pedem para Jesus, entre aspas, ressuscitar Lázaro. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas quem é que sentou no pé de Jesus quando Jesus estava pregando antes de Lázaro morrer, né? Então, é na hora da necessidade que vem. Meu relacionamento não é base de necessidade de ir a Jesus. É a base de quem eu sou. Tu só vem a mim porque tá precisando. A Maria estava comigo mesmo quando não precisava de nada. E tu estava com teus demais a fazer isso. Ou seja, tu teve créditos. Teve isso. Muitos exato. créditos. Tu teve muitos créditos comigo. Então, são 4 tipos de riquezas. E Deus não bota na mão de qualquer um. Porque tem gente que não vai saber cuidar. Vai queimar tudo. Não tem um conhecimento para poder tampar essa brecha de destruir esse tesouro que Deus acrescenta. Então, eu creio que esse fechamento de brechas, trazendo para esse lado espiritual, conhecimento, decisão. Agora, vamos lá. A pessoa decidiu, o que abre uma brecha numa vida financeira. Por exemplo, como eu dei o exemplo, queimou tudo com jogatina. O que abre uma brecha numa vida espiritual? Decisão, pecado. O pecado se apresenta, a pessoa pode decidir não pecar. Não, mas eu decidi marcar aí de novo. Mas tu pode decidir fugir, porque a Bíblia não manda enfrentar pecado, manda fugir do pecado. Pode decidir abrir mão daquilo que está te levando para aquele pecado. São decisões sendo tomadas para você abrir mão daquilo. Só que a brecha que se abre através do pecado, espiritualmente falando, é destruidora. Uau. Demônios entram em tudo que é lado numa vida. Eu estou falando de espiritualidade, porque, por exemplo, financeiro, biblicamente, o que é que guarda as finanças de uma pessoa? É dízimos e ofertas. Biblicamente falando, é isso. Então, uma pessoa pode ser destruída espiritualmente, mas está bem financeiramente. Por quê? Porque são portas diferentes. São portas diferentes. Vamos dizer assim. O meu pastor mesmo na doutrina, quando uma vez ele pregou na doutrina e eu aprendendo, ele falou assim: você quer unção, planta a semente da oração. Quer financeiro, planta a semente do dinheiro. Uau. São sementes, portas diferentes. Então, por que tem gente que se mata mesmo muito rica? Porque está com espiritualidade, coração, alma destruído, porque abriu brecha para pecados. Agora tem gente que não abre brecha para pecado, mas abre brecha no financeiro. Então são pessoas cheias de poder, mas nunca saem da mesma vida que financeira, entendeu? Agora imagina as pessoas, se elas conseguirem conciliar esses dois, aumentando espiritualidade, financeiro, biológico, sentimental, espiritual, familiar, emocional, tudo ao mesmo tempo, sabendo conduzir as portas, fechando as brechas. A potência que a pessoa vai se tornar? São pessoas que mudam nações, gerações. Uau. Pessoas que marcam gerações, são pessoas que sabem fechar brecha nessas portas. Davi marca a geração, ele abre uma porta lá na frente, mas lá atrás ele fechou muitas portas, soube conduzir as portas. Tu vê pessoas hoje que mudam gerações. Quem não consegue mudar a geração nesse nível, muda a base da força. São líderes que, por exemplo, tu vê na história que tomam exércitos e saem matando todo mundo. Agora, líderes que nunca mataram ninguém, mas conseguiram transformar a vida de milhões para melhor.
com invenções, com pronunciação do amor, do evangelho, ou talvez nem fossem cristãos, mas foram tão boas pessoas que mudaram uma geração inteira, se tornaram espelhos para uma geração de condução de valores e princípios, porque souberam tampar brechas, souberam focar no que era um caminho viável. Ou seja, não só oraram, vigiaram, né? Resumiu tudo agora. Isso é um fato. Não era só unção, era vigilância de tampar essa porta e essa brecha aí também. Muito boa. E, pastor, qual o seu posicionamento sobre o relacionamento sexualmente antes do casamento? Uhum. E como alguém pode alinhar as suas escolhas com os princípios bíblicos? Em um mundo em que é dito como certo é fazer o contrário. Isso aí é muito forte. Eu ministrei algo que vai servir de base para o que eu vou falar aqui agora. Eu não sei se foi na UMADEB lá em Brasília, tinha uns 40 mil jovens ouvindo isso. E eu lembro que eu falei assim para eles, quando Jesus foi tentado no deserto, eu sempre busco algo bíblico para deixar de base para o que eu estou falando. Jesus foi tentado no deserto e Satanás tenta ele em vários níveis de tentação, tanto que a última é se de joelhos me adorares, te darei esses reinos, porque me foi dado. Quem deu não foi Deus, foi Adão. Adão peca, entrega a Satanás, Satanás está querendo comprar Jesus, mas Jesus toma de Satanás. Só que qual foi a primeira tentação? Transforma a pedra em pães. Uau. O que Satanás estava tentando fazer? 40 dias a Bíblia não fala que Satanás tentou em nada. Jesus teve fome, aí Satanás se apresenta. Então você percebe que a tentação não começa numa inclinação do diabo para derrubar. É numa necessidade do corpo de Cristo. Você percebe que fome é uma necessidade corpórea. Eu tenho fome, você tem, todo mundo tem. Preste atenção no que o pastor está falando aqui, que ele está dando uma chave muito rica aí. Não, isso o seu posicionamento aí agora entendeu? É muito fácil. Já peguei. Já então, peguei. Isso aqui pode mudar mentalidade de pessoas que estão assistindo isso aqui. Cristo também teve necessidades corpóreas. Ele teve fome. Não estou falando de algo sexual, estou falando de fome. Fome é uma necessidade corpórea. Por exemplo, ele teve outras coisas que nós sentimos? Sim, por exemplo, se possível, afaste de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Então você vê ali que Jesus tem uma vontade, mas não seja feita a minha, seja feita a tua. Ele está lutando para fazer a vontade de Deus. Jesus se isola no meio do mar. Eu preguei uma vez sobre o sentimento de Cristo. Se isola depois que recebe a notícia que João Batista morreu, perdeu a cabeça. Indícios de princípios de depressão, isolamento. Acabou de receber uma notícia, não quer pregar. Tá o povo esperando, ele quer se isolar sozinho. Quer partir para o meio do mar. Então Jesus sentiu o que é traição, tristeza, angústia, solidão, vontade de entender que a dor vai ser terrível, se tiver outro caminho eu quero seguir. E um dos que ele sentiu foi fome, sentimento corpóreo. Como é que ele atende algo que a carne está gritando? Na hora que a carne de Cristo gritou, Satanás se apresentou. Meu Deus. Está aqui a pedra. Transforma em pão e come. É pecado comer pão? Não é pecado comer pão. Então não é pecado Cristo satisfazer a fome da carne. Eu comi pão hoje, não estou em pecado. Não é pecado a gente satisfazer fome de carne. Então, levando para o lado do desejo, não é pecado satisfazer desejo. É pecado como eu satisfaço o desejo. Uau. Como Cristo satisfez esse desejo? Porque tu lê no texto. Ele é o pão que está recebendo pedra para transformar pedra em pão para satisfazer o desejo do pão. Do pão. O problema ali está em quem está dando as pedras. Se fosse Deus que desse as pedras e falasse, usa o poder que eu te dei para transformar a pedra em pão. Era diferente. Só que quem está dando é Satanás. O que Satanás começou dizendo é, se tu és filho, prova. Aqui que está o gatilho. Porque Satanás não tem dúvida de que ele é filho. O que Satanás está tentando fazer é botar dúvida no coração de Jesus, no que Deus já entregou para Jesus. Que Deus falou no capítulo anterior, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprar. Deus espalhou para todo mundo, o Satanás ouviu também. Aí ele chega lá no capítulo seguinte, Deus falou, se tu é mesmo, prova. Usa o poder que Deus te deu e prova. Se Jesus usa, duvida do que Deus falou. Porque ele está dizendo, eu vou provar agora que o que Deus falou é verdade, não preciso provar, Deus já falou. Então, se Satanás dá pedra para Jesus transformar em pão, Satanás está dizendo, usa o poder que Deus te deu para satisfazer o desejo da tua carne. Usa a liberdade que ele te deu. Se tu transformar, ele não vai descer aqui. Só vai ficar sabendo tu vai poder pregar depois, tudo no mal. Só que, o que acontece? Jesus não cede.
Jesus aponta o dedo de volta e termina falando o que nessa primeira tentação? Nem só de pão viverá o homem. Aí eu lembro que eu falei para esses jovens assim, por que nem só de pão viverá o homem? Porque pão ali é satisfazer a necessidade da carne. Aí Jesus termina dizendo, nem só de satisfazer isso aqui vive o homem. Vai viver de quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, peraí, eu posso satisfazer de acordo com a palavra que sai da boca de Deus. O que a palavra diz? Vamos para a palavra. Aí está lá na palavra. Não fornicarás. Ei. Se está em brasas, case-se para que não se abrase. A palavra é clara. Não faça nada antes. Quer fazer? Claro, tu não vai casar só para fazer isso, que isso também não sustenta casamento nenhum. Que eu já vi muitos jovens dentro da igreja, eu vou casar para poder fazer, dura 3 meses, acaba o casamento. Isso não segura casamento. Agora, a Bíblia diz, se vai se abrasar, case-se. Case-se. Em outras palavras, não é pecado você fazer, desde que esteja debaixo da lei divina. Deus não proíbe, porque é Ele quem criou. Da cobertura. Ele só deu regra para poder satisfazer o desejo. Satisfaz debaixo da minha regra e da minha palavra. É por isso que no final do texto, os anjos descem com pão. Uau. Jesus resiste o pão da terra, tem pão do céu. Meu Deus. Então não é pecado, o problema é eu satisfazer com o que a terra fala. Sendo que o céu está dando outro caminho, não se satisfaz com o que o mundão está falando. Porque para quem está lá fora, vai com 10, vai com 15, vai com 20, aproveita a tua vida. Aí olha para quem está dentro da igreja, eu preguei isso uma vez, para encerrar aqui, na igreja Abreu e Lima. Que saudade de vocês. Eu falei assim para eles, quem olha de fora olha para quem está na igreja e fala assim, é tudo escravo. Ah, é escravo por quê? Porque não pode fazer nada antes do casamento, não pode ir com 10, não pode ir com 15, não pode fazer nada. Aí quem está lá fora, eu faço a hora que quero, com quem quero, com quantos quero, aonde eu quero. Aí bebo a hora que quero, fumo, cheiro, fornico, adultero, faço tudo que eu quero, sou livre. Só que aí quem está dentro olha para quem está fora e fala assim, tá, se tu é livre, larga a cocaína, larga a maconha, larga a cerveja, larga a fornicação, larga as tuas amantes. Não consegue. Fica uma semana sem, cai de novo. Fica um mês sem, vai de novo. Aí a pessoa fala, poxa, eu não consigo. Aí quem está dentro fala, poxa, tu é mais escravo. Porque eu tô aqui dentro, eu posso ir aí fazer, mas eu não quero. Eu estou podendo. Jesus podia, eu também posso fazer, mas eu não quero fazer. Então, liberdade, biblicamente falando, não é fazer o que eu tenho vontade, é sentir, poder negar. Uau, eu sinto. Isso? Eu sinto. Quem é que não sente? Todo mundo é homem e mulher, todo mundo tem testosterona na veia. Todo mundo sente. Mas como tu satisfaz? Eu tenho até uma frase que liberdade sem limite é prisão. É prisão, exatamente. A pessoa faz o que quer, se aprisiona na própria liberdade. Muito bom. Existe até um filme... eu não vou me lembrar o filme agora, mas é uma frase onde tem uma idosa sentada na cadeira, ela tem demência e o neto dela, o filho dela, está dizendo assim para ela, poxa, você foi sempre santa, tá aí agarrada, eu fiz tudo o que eu quis, eu estou fazendo o que eu quero. Aí ela tem um momento de lucidez, ela fala assim, às vezes o diabo deixa a cela aberta. Eita! Você entra e sai a hora que quer e você tem senso de liberdade até que um dia a cela se feche à tarde, mas tu não sai mais. Aí daqui a pouco ela volta pra demência de novo, ele fica olhando assim pra ela, como ela quer dizer, onde eu tô? Ali foi Deus tomando a boca dela, o filme passando isso, pra dizer que liberdade é uma cela. A hora que Satanás quer, fecha. Acabou. Você nunca mais vai sair daquilo ali. Uau. A liberdade, então, é você resistir você ter o teu controle. A liberdade, exato. Sobre o teu controle Qual foi sobre a liberdade? você. Isso, a liberdade que Cristo nos deu foi ter controle sobre nós mesmos, porque o eu já morreu. Eu não tenho controle, às vezes, sobre o que acontece na minha vida, sobre a porta que abre e fecha, sobre quem se levanta contra mim. O próprio Jesus falou, não tema quem mata o corpo. Então, às vezes, eu não tenho controle sobre quem pode me matar, me assaltar, mas eu tenho controle sobre o meu eu. Eu decido para onde eu vou. Essa aí fechou muito bem. Acabou. Muito bem, muito bem. Agora, pastor, qual foi uma virada assim na sua história, na sua vida, que realmente ele não foi uma virada na minha vida, mudou a minha história, mudou. Qual foi essa virada que o senhor pode contar pra gente aqui? Um start. Isso mudou a minha história. Eu lembro que eu tenho pregado a palavra desde muito novinho, de uns 8 para 9 anos de idade, por ali. Estou pregando a palavra. Claro, quem ouve eu falar assim, que eu prego a palavra desde os 9 anos, pensa assim, então tu tá pregando de domingo a domingo desde os 9? Não. Eu pregava uma semana, aí ficava um mês sem pregar, aí pregava outro dia,
Meus pais pastores, né? Minha mãe me dava uma oportunidade, às vezes, na consagração. Meu pai num culto, deixava uma palavra. Aí depois, quando fui tomando mais idade, virando adolescente, foi aumentando os níveis de pregação. Comecei a pregar mais nas igrejas e tudo mais. Só que teve um momento realmente que deu um start, um boom. Qual foi o momento que eu vi que deixou de ser uma vez por mês e começou a ser de domingo a domingo, com eu e minha esposa? Às vezes até o pessoal questiona: pastor, mas tu não coloca vídeo todo dia, então quer dizer que tu não está pregando todo dia à toa? Às vezes eu estou na floresta, outro dia estou na favela, outro dia estou no palácio, outro dia estou na pista, outro dia estou fora do Brasil, outro dia dentro. Só não falo onde eu estou às vezes, mas todo dia eu estou falando de Deus em algum lugar. Só que teve esse start de a gente começar a fazer isso todo dia. Eu lembro que eu estudei bonitinho, fiz o primário, fiz o ensino médio, faculdade, comecei a trabalhar, tudo bonitinho, organizadinho. Falei, minha vida está organizada, estou ganhando bem, estabilizado, trabalhando. Eu trabalhava na Fundação Oswaldo Cruz, que faz vacina órgão do governo lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que quando eu tinha... E detalhe, eu estava prosperando lá dentro, que eu digo prosperando assim, eu comecei no setor e estava sendo elevado nos setores. Subindo de cargo. Isso, estava subindo de cargo, ganhando mais lá dentro. E o que eu fazia? Saía do trabalho, chegava em casa, pegava minha Bíblia, agora eu vou pregar. Aí quando não dava, meu irmão, não vai dar para eu cheguei atrasado do trabalho, sentava em casa, descansava e ia todo dia trabalhar de novo. Então, estava dando prioridade ao trabalho. Até o dia que Deus começou a usar vasos dizendo assim, chegou o tempo. O tempo do quê? Tempo que tu vai ficar só na minha obra fazendo a minha chamada, o meu propósito que eu tenho na sua vida. Como assim? Não, tu vai só pregar. Falei, não, vou abrir mão do trabalho que eu tenho, estou ganhando bem. Do meu recurso financeiro, de depender. Eu tô no meio e eu conheço como pessoas que atendem esse chamado sofrem. Pregador itinerante que quer realmente, pastores, pregadores, cantores que querem realmente serem íntegros, ter integridade nesse meio, sofrem muito. Eu falei, não vou. Aí Deus falou assim, qual é o sinal que tu quer para saber que eu estou te chamando? Aí eu, na minha mente, né, eu senti essa voz no meu coração, na minha mente eu falei assim, se a porta trancar, eu sei que é tu. Porque no meu coração eu falava, não vai trancar mesmo, é impossível. Primeiro, eu sou bom funcionário, estou subindo de cargo, tem setores que querem me levar, tá tudo dando certo. Falei, não, e na época estava contratando, botando gente para dentro. Por que eu vou ser demitido? Eu vou ser demitido nada, só que chegou uma hora que Deus bateu tanto firme nessa tecla que ele mesmo foi lá e fez assim, ó. Aquilo já não me dava mais prazer, né? Certo, pronto. Já não tinha mais felicidade. Fechou o teu coração. Fechou o coração. E Deus mesmo foi lá depois e fechou a porta. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei lá no RH, Deus. aí a menina falou assim, eu não sei porquê. Ela confusa com o papel, né? Tanta gente para mandar embora. Logo você. Mas eu não sei porquê tu, mas a ordem tá vindo do alto. Vou ter que assinar. Só que a ordem do alto para ela era do alto da chefia, né? Quando ela falou a ordem veio do alto, na mesma hora bateu no meu coração. Falou, nossa, do alto do céu, né? Falou, não, eu assino, eu sei o que está acontecendo. Tanto que na época tinha um pessoal que é muito amigo meu até hoje, de irmãos, né? Que eles falaram assim, não pode, nós vamos fazer um abaixo-assinado. Você é muita boa gente, você não pode ser legal. Não, gente, deixa isso pra lá, rapaz, vai dar problema, é Deus que tá me chamando. Só que depois que eu saí, Deus não pega assim e toma, começo. Tem um processo. Tem um processo, e é árduo. Muito. Qual foi o processo que Deus estava me preparando nesse sentido? Eu entendo hoje, Jonathan, eu quero te colocar, entregar coisas nas suas mãos, mas eu não quero que você se corrompa com o lugar que eu vou te colocar e com o que eu vou te dar. Então eu vou preparar teu coração para receber isso. Ah, meu Deus, essa preparação. Deus começou a apertar financeiramente, de todo lado. Ao ponto de quem tentava ajudar, Deus ia lá e fechava a fonte da pessoa. Ao ponto de eu dizer assim, não me ajuda, porque Deus está fazendo em mim. E se você tentar me ajudar, Deus vai em você, vai fechar a tua porta. Então não entra na guerra do outro. Não entra, a guerra é minha, deixa Deus tratar comigo, Deus está fazendo comigo. E eu lembro, mas também foi a época que eu e minha esposa mais vivemos milagres terríveis. E eu lembro que teve esse start que Deus afunilou, apertou nós, mas nós ouvimos anjo,
gás de bujão durava 5 meses, gasolina no carro multiplicava sozinho, gente chegava, dava dinheiro para pagar a conta, eu nem sabia quem era, sumia, quando eu vi era o dinheiro certinho para pagar a conta. Uma navinha do céu. Não, era Deus mesmo dizendo Descia. assim, ó, tô te provando, mas sou eu quem tô pagando ali no limite, só para não faltar, mas não tô deixando faltar não. Então assim, nós fomos treinados. Eu até brinco hoje que tem gente que, às vezes eu vejo os comentários, não, vamos tentar ver, falar com o pastor para ele não se corromper, não mudar a mensagem. Irmão, se tu passasse que eu passei comendo tomate com sal, vendo o gado do bujão acabar, tendo que ver anjo subir na laje, mano, vendo gasolina, carro amarrado no arame, tu acha que agora, depois passei tudo, vai mudar a mensagem? Irmão, não é? O coração tá cascudo já. Então, nós vivemos aquele aperto bem terrível, né? E eu lembro que foi nesse aperto que Deus começou devagarinho. Abrir porta dentro de porta, dentro de porta, dentro de porta. Alguém via, levava no congresso, aí via, levava ali, levava lá. Eu comecei a entender que não era mais na força do meu braço. Eu vou ir lá trabalhar, alcançar o que me sustenta. Era atender o que Deus tinha para minha vida e Deus, agora que tu atendeu, toma. Eu vou usar os meus servos, não precisa pedir nada. Uau. Eu vou tocar o coração e eu vou entregar. Eu até ministrei isso alguns meses atrás e muita gente me questiona até hoje. Pastor, é verdade mesmo? Sim, eu nunca pedi nada, porque Deus colocou isso no coração lá atrás. Eu toco e dou. E se não dá, ou é porque está travando e eu vou cobrar da pessoa, ou é porque eu não mandei dar. E nunca faltou nada. E ali teve esse start quando eu acredito que foi numa vigília que eu estava com um amigo dentro do carro, um amigão meu que eu tenho de coração, e a minha esposa dormindo no banco de trás, nós estávamos indo para uma vigília, e eu desabafei com ele. Eu falei com ele assim nesse dia, só para terminar aqui, eu falei com ele assim, Barão, eu acho que eu cheguei no meu limite, eu sei que é Deus fazendo, mas eu vou parar por aqui. E detalhe, naquela semana tinha aberto uma oportunidade de emprego lá na Barra da Tijuca para eu trabalhar aí. Só que tem porta que não é Deus, né? Eu falei, pronto, já está a porta aberta, a segunda eu começo, esse negócio de pregar não é para mim não, porque a maioria das frases era, que vida que tu vai dar para tua esposa, para de ser preguiçoso, vai trabalhar. Não, mas eu quero, é Deus que não falou para eu não fazer mais isso. Deus falou que salvação é aberta, mas escolha muitas vozes vinham, né? Muitas, mas chamada é ele quem manda. E ele mandou eu ficar aqui e fazer isso, entendeu? Não, é tu que não quer, é tu que não vai dar errado, não vai conseguir, tu é uma desonra, não sei o quê, para tua casa, para tua família, para tua igreja, para o teu pastor, para o teu ministério, para os teus pais, para tua esposa. Nossa, mas era ataque de todo lado. Era a gente, às vezes, eu tinha aqueles, na época dos DVDzinhos, aí eu e minha esposa fazia os DVDzinhos com o maior carinho, ia para a porta da igreja depois da pregação para vender. De R$5. R$5, R$10, aí era a gente passando assim, eu vou comprar DVD de pregador vagabundo que não quer ir trabalhar para ficar dependendo do nosso dinheiro. E eu falei, nossa, meu Deus do céu. Ela só tá balançando a cabeça ali, eu concordando. A minha esposa tá aqui atrás das câmeras concordando. E eu lembro dessas coisas, sabe? Mas nisso tudo Deus foi treinando o coração. E aí eu sei que chegou nessa vigília, né? Ela lembra dessa vigília. Aí eu falei assim com o meu amigo, rapaz, cheguei no limite, acho que não... Segunda-feira eu vou parar com isso e eu vou trabalhar. Aí eu lembro que eu estava sentado no altar, Deus tomou um vaso, que é muita amiga nossa até hoje. Ela subiu no altar, aí botou a mão no meu ombro assim, falando em línguas. E minha esposa estava sentada atrás, meu amigo do meu lado, foi lá em Bariê, no Rio de Janeiro, essa vigília na igreja do amigo meu chamado Israel, do outro amigo meu chamado Airan, e Deus usou ela para falar assim, não sou eu quem te sustento, eu não sou tua bandeira de provisão, não sou eu quem te chamei, ai de ti se tu parar. Ei. Eu te preparo e te trago aqui para cima, te mato, em outras palavras. É agora que tu veio, meu filho, acabou, escolhesse antes, agora tu escolheu vir. Igual Moisés, escolheu entrar, agora tira a sandália do pé. É igual o discípulo, na primeira tempestade Jesus entra e ele segue, na segunda Jesus manda. Então eu entrei nesse nível, Jesus falou assim, não, tu não tem mais chance, rapaz. Eu até preguei e falei algo parecido para terminar aqui, que o avião quando ele está decolando, tem algo na pista chamado V1 e V2, se eu não me engano. Sim. Até certo ponto, é o ponto que ele pode frear e parar. Passou do ponto... Pode estar o defeito que for, acelera e sobe, porque senão vai explodir, matar todo mundo num prédio, na água. Naquele ponto eu já tinha passado desse de vou frear e parar. Tem que acelerar, meu amigo. Irmão, ou acelera e voa, explode, morre todo mundo. E Deus falou isso. Uau. Se tu parar, eu te preparo, que eu não vou te perder,
e te trago. Meu Deus. Escolhe, o que tu quer? Aí eu falei, nossa, me deu uma vontade de pregar, rapaz. Vou pregar igual nunca. Ali foi o start, nesse dia. Essa foi a virada. A virada, quando eu tava quase... Aí eu lembro que daquele dia em diante, Deus começou a abrir portas que... E outro detalhe, eu nunca pedi para pregar em lugar nenhum. Tem gente que às vezes fala, não, vamos maquinar aqui, te colocar lá. Eu nunca pedi. Eu nunca cheguei em tal igreja, em tal congresso, em tal evento, em tal simpósio. Poxa, me bota aí, me deixa pregar. Não, só fico quietinho no meu canto. Se eu quero, eu falo, Deus, eu tenho um fogo no meu coração. Queria falar da sua palavra ali para aqueles irmãos. E Deus vai lá e toca. E já teve ocasião de pastor me ligar. Quem é tu que tá falando? Quando eu era diácono na época. Eu sou Jonathan Carlos. Tu é o quê? Eu diácono da igreja. Tu prega? Pregar, então é isso. Vem pregar aqui na minha igreja que eu tava dormindo e eu sonhei com esse número, eu liguei e Meu apareceu. Deus. Quando eu fui, era a igreja... Lembra daquela igreja em Belfort Roxo? E a Meu igreja que nós Deus. passamos em frente, profetizamos. Poxa, quero falar de Jesus aí um dia. O pastor sonhou, chamou a gente, levou a gente lá. Então assim, nunca pedi. Deus sempre, a partir desse dia, ele foi abrindo portas. Então a gente sabe que se tem porta que a gente entra, porque Deus abriu e botou para falar o que ele quer falar. E que se tem porta que não chama ou fecha, é porque ele falou, ainda não é o tempo de você estar lá. E eu não me preocupo em nada com isso, se entra ou deixa de entrar, Meu porque Deus. é ele quem leva, é ele quem garante, é ele que chamou, é ele que faz. Então, eu creio que esse foi o ponto de start na minha vida lá atrás, A junto virada. da minha vaza. Muito bom. E nós chegamos ao fim do nosso Virou Podcast. Que palavra, amigo, que chaves, que pérolas que o pastor Jonathan Carlos deixou aqui para nós. Pastor, gratidão por aceitado Poxa. vir no Virou Podcast. Prazer é todo meu, obrigado, De coração, de verdade, viu? Aqui eu aprendi demais com o senhor. Poxa, que Sua bom. história. Fico feliz. Muito obrigado, viu? Poxa, prazer é meu. Gente, compartilhe mais para a gente viralizar o Virou Podcast, para muitas vidas ser alcançadas e ser transformadas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história e até o próximo Virou Podcast. Tchau!